A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos, com grande alegria, nós estamos aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Quero primeiramente louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, nesse vídeo, tentando compartilhar um pouco de conhecimento com os irmãos. Agradeço a Deus também pela vida de cada um dos irmãos que se inscreveu no canal, que curtiu, que compartilhou, que deixou seu comentário. Isso nos ajuda muito. Peço que você continue compartilhando e continue curtindo, para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é legal, que ele pode fazer propaganda dele para outras pessoas. Também, irmãos, eu peço que você coloque ele nos comentários. O comentário ele é importante. Primeiro que nos ajuda, a ver se os irmãos estão gostando ou não. E também, irmãos, ele nos ajuda caso você tenha alguma dúvida, você queira estar colocando ali uma sugestão para um tema de um ensino. Talvez você tenha dúvida sobre a salvação. A gente pode estar trazendo um ensino sobre salvação, e trazendo pontos específicos da palavra de Deus que possam trazer ali esclarecimento, conhecimento. Talvez você tenha dúvida sobre o pecado. A gente pode estar trazendo um ensino sobre o pecado, ramartiologia, é um exemplo. Você pode estar com dúvida sobre o dízimo. O dízimo vale para hoje, não vale? Escatologia, tantas outras dúvidas que as pessoas têm, coloca ali nos comentários. Coloca ali que a gente pode estar preparando um ensino que venha estar suprindo essa necessidade que alguns têm de expandir o conhecimento em alguma área, talvez tenha alguma dificuldade, e a gente pode estar, de alguma forma, tentando contribuir para o crescimento espiritual. Amém? Quero também aqui desejar um feliz Dia dos Pais atrasado para os irmãos. Ontem eu não consegui gravar vídeo, no fim eu tirei esse tempo para passar com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe, então foi um momento de descanso. Eu queria ter gravado um vídeo, pelo menos para ali felicitar os pais, mas no fim eu não consegui. Então, peço perdão aos irmãos aí, mas está aí a nossa felicitação pelo Dia dos Pais a cada um dos irmãos, que Deus abençoe a cada um, que Deus deu essa dádiva, deu essa honra, esse presente de poder criar uma criança. Isso é um presente de Deus. Irmãos, sem perca de tempo, nós vamos dar início a esse ensino. Eu quero aqui dizer aos irmãos que ele vai ter que ser dividido em 2 ou 3 partes, depende de quão grande vai ficar esse vídeo. Então, eu quero aqui estar colocando a primeira parte desse ensino, e é um tema muito atual, é muito importante ser falado. Hoje nós temos visto tantas coisas dentro da igreja que tem desagradado, que tem entristecido muitos cristãos, que são as heresias, que são esses falsos profetas que estão introduzindo no meio da igreja heresias, da qual hoje muitos já estão escancarados, já a coisa já tomou uma proporção que ficou escancarada. Agora, outros são tão sutis que às vezes as pessoas não percebem, mas está ali, está introduzido no meio da igreja. Então, eu quero aqui pegar minha caneta marca-texto, para que a gente possa, então, dar início a esse ensino. Aqui, marca-texto. E o título desse ensino é Cuidado com os falsos profetas, combatendo as heresias com a verdade das Escrituras. Porque não tem como combater heresia se não for através da palavra de Deus, através do conhecimento das Sagradas Escrituras. É ela que vai combater as heresias, porque a palavra de Deus é que mostra o que é a verdade. Deus, para se revelar ao homem, ele deu a sua palavra. Para que a gente possa conhecer a Deus, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus. É a palavra que vai dizer o que agrada, o que desagrada a Deus, como Deus quer que nós venhamos agir. Eu sempre gosto de usar essa analogia, Você pode perceber que todo fabricante, quando ele fabrica um utensílio, seja ele um eletroeletrônico, seja ele um aparelho doméstico, ele tem um manual. Ele tem um manual, ou seja, até um veículo, ele tem um manual. Por quê? Para que a pessoa que comprou, que adquiriu esse produto, ela possa fazer o uso correto, para que ela possa utilizar esse utensílio da maneira correta, para que possa prolongar a durabilidade, cuidar a questão da integridade do produto, e possa ter garantia. E o problema é que as pessoas não leem o manual, elas simplesmente chegam e usam. Eu sei porque eu fui vendedor, eu presenciei muitos casos de pessoas que compravam um aparelho, levavam para casa, não liam o manual, com pouco, algumas semanas ou dias depois vinham trazendo o aparelho dizendo, olha, estragou. Ah, como? Não sei, não estava funcionando quando comprei. Daí tu ia olhar, você ia pesquisar a fundo, você percebia que a pessoa tinha utilizado de uma maneira errada, incorreta. Daí perguntava, você leu o manual? Não li. Pois é, perdeu a garantia. E não é nem a questão de má fé, é a questão de mau uso mesmo, sabe? Então, é complicado. E Deus deu a sua palavra como manual, para que a gente possa, então, ser conduzidos, guiados por ela. É a nossa bússola, E o Espírito Santo nos auxilia, Ele que nos mostra a verdade, é Ele que faz com que eu e você não sejamos enganados por heresias, por ventos de doutrina aí que tem levado muitos de arrasto aí, porque as pessoas hoje precisam do conhecimento da palavra, irmãos. Precisa ter conhecimento da palavra para não ser enganado. É o Espírito Santo que vai conduzir, que vai guiar em toda a verdade, mas é necessário ter conhecimento. Você vai ver que conhecimento e sabedoria são coisas distintas. Você vai ver que Salomão recebeu da parte de Deus sabedoria, agora o conhecimento ele foi atrás. Então, entenda que tem diferença.
Mas para a gente não perder muito tempo aqui na introdução, eu já quero dar início então ao ensino. Vamos lá. Eu usei como base para o nosso ensino esta palavra que se encontra lá na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, verso 1, que diz assim, ó, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Perceba que lá, na igreja primitiva, lá no passado, os discípulos já enfrentavam problemas com heresia, já enfrentavam problemas com os falsos profetas. Você vai ver que os judaizantes tentando introduzir doutrinas judaicas dentro da igreja, Paulo combatendo isso. Você vai perceber que existiam os gnósticos tentando colocar o gnosticismo dentro da igreja e João tentando combater isso. Então você vai perceber que isso sempre foi um problema para a igreja, mas de todas as formas os homens de Deus, os servos de Deus, eles confrontavam isso através das Sagradas Escrituras, explicando, pregando, ensinando da forma correta, para que essas doutrinas não viessem corromper a igreja. Porque eu faço uma outra analogia. Talvez você possa dizer assim, mas né, a gente não pode levar tudo a ponta de faca. Pensa só, se você tomasse todo dia um copo de água, mas colocasse uma gotinha só de veneno, você vai dizer assim, mas é tão pouco que nem faz mal. O problema é que é o seguinte, você todo dia tomando esse pouquinho de veneno, lá talvez num tempo um pouco, né, um tempo próximo ou futuro, você venha sofrer as consequências desse ato, né, de tomar um pouquinho de veneno. Um exemplo mais simples, então. Né? A gente sabe que refrigerante é uma coisa muito boa. Eu, por exemplo, gosto muito de Coca-Cola. Né? Mas eu sei que o refrigerante, ele por conter muito açúcar, ele pode trazer problemas, né? Principalmente na questão do diabetes, hoje que é uma luta que a OMS tem enfrentado, né? O número de diabéticos tem crescido muito no mundo, né? De uma forma assustadora, né? E é uma doença silenciosa. Né? Mas a gente sabe do risco que está correndo e mesmo assim toma Coca-Cola. Né? Então a heresia não é diferente. Tem muitas pessoas que não dão muita bola, mas ela pode trazer um estrago muito grande na vida espiritual das pessoas, fazendo com que a pessoa possa ter uma fé enferma, uma fé doente. A palavra heresia, ela vem do latim e o significado dela é escolha e opção. Eu não quero aqui estar lendo todos os textos porque vai levar muito tempo. Né? O irmão, daqui a um pouco, os irmãos podem acompanhar ali, ou como eu disse, daqui a um pouco precisa do ensino, eu posso enviar ele em PDF, eu posso enviar ele em PowerPoint para os irmãos, para estar os irmãos estudando com mais tempo em casa. Né? Aqui eu trago o vídeo para tentar fazer de uma forma mais rápida. Doutrina também é uma palavra que vem do latim, né, que quer dizer ensino, formação teórica, teoria ou método. Né? Então, dentro da igreja existe doutrina, é um ensino bíblico normativo, né, e formando doutrinas num contexto do qual eles pegam textos da palavra de Deus em livros separados da Bíblia e que falam do mesmo contexto e aplicam na igreja como uma doutrina. Né? Então, é necessário respeitar uma regra. Né? Eu também não quero entrar aqui no detalhe acerca da regra, como é utilizada, porque isso pode ser tema para um outro vídeo, para que a gente possa ganhar um pouquinho de tempo aqui. Né? Mas vamos lá. Eu quero chegar na parte das heresias e do que eu quero dizer do que está acontecendo hoje, porque a gente falando assim parece ser muito vago, e às vezes as pessoas não têm noção da proporção que isso tomou. A maior causa das heresias hoje, o maior problema das heresias hoje, nem é o movimento pentecostal, é a falta de conhecimento bíblico. Como eu disse, nós na época, na era da tecnologia, na era do conhecimento, da informação, né, tão rápido o acesso à internet, ao conhecimento, as pessoas não estão preocupadas em conhecer a palavra de Deus. Eu penso o seguinte, irmão, pensa só, você sendo um profissional, você tenta se capacitar o máximo possível, você estuda, você busca um curso superior, você tenta se profissionalizar na área que você trabalha para que você possa ganhar mais, para que você possa ser promovido, para que você possa atingir os resultados do qual você tem se programado, tem sonhado para a sua vida, né, tem projetado para a sua vida. O problema é que dentro da igreja as pessoas não têm essa visão. Né? Elas querem crescer em hierarquia na igreja, querem ganhar poder, autoridade, mas não querem ter conhecimento bíblico. E o conhecimento bíblico, irmãos, ele é extremamente importante, porque é ele que vai conferir à pessoa que ela não venha ser enganada, que ela venha ter autoridade na igreja, porque o conhecimento bíblico faz com que a pessoa ela conheça a Deus, ela consiga combater as mentiras, as heresias que dentro da igreja, porque o obreiro, o pregador, irmãos, ele é um atalaia, ele é um sentinela, ele tem que estar a postos, preparado, para quando ele vê o perigo, o inimigo chegando, se aproximando, ele possa tocar a trombeta, né? Ele possa soar o alarme.
Então, nós, irmãos, os obreiros da casa do Senhor, temos que estar preparados através do conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa identificar a heresia, identificar o falso profeta e apontar, dizer, olha, errado, isso é uma heresia, isso não existe. E o movimento pentecostal ele ganhou muita força dentro da igreja. Ele ganhou muita força dentro da igreja. Você vai ver que o movimento neopentecostal ele trouxe heresias, porque, irmãos, ele tem características muito semelhantes ao movimento pentecostal e ele conseguiu introduzir, porque o que acontece, as pessoas elas ficam buscando encher a igreja, elas querem fazer com que a igreja tenha algum crescimento. E muitas das vezes a metodologia eles acreditam, porque eu vou dizer bem sincero, eu creio ainda na pregação expositiva da palavra de Deus e creio que a palavra de Deus ela é poderosa, né? E não precisa de nenhum artifício, não precisa de nada, de nenhum outro atrativo, somente a palavra de Deus. Eu acredito que só a palavra de Deus ela é capaz de produzir numa pessoa transformação. Só que o problema é que, como as pessoas não acreditam mais nisso, elas querem métodos, elas querem fórmulas para trazer crescimento para a igreja. E daí, quando liga a televisão, né, e geralmente na televisão você vai encontrar uma igreja neopentecostal ali, templos lotados, abarrotados de pessoas que eu posso dizer com toda segurança que não são salvas. Por quê? Porque uma pessoa salva ela não consegue permanecer num lugar desses. A partir do momento que ela é alcançada por Deus, que ela é salva, que o Espírito Santo começa a fazer uma obra regeneradora e transformadora na vida dela, ela passa a ter conhecimento da verdade, ela passa a ter esclarecimento das Sagradas Escrituras, ela começa a estudar a palavra de Deus, ela vai ver que tem coisa errada nesses lugares, e ela não vai conseguir permanecer ali. Ela pode ser salva num lugar desses? Pode, mas não permanecer. Né? Então você olha ali aquelas igrejas cheias de gente e tal, e daí ali, muitos hoje dos pastores veem isso como uma bênção de Deus e querem trazer esses artifícios, esses argumentos, essa teologia para dentro da igreja. E aí traz problema, irmão, traz problema porque acaba que a igreja acaba ficando enferma, acaba ficando doente por conta dessas heresias que estão sendo introduzidas. Vamos lá, mas isso não é de hoje, isso já vem de um tempo. O movimento neopentecostal surgiu primeiramente nos Estados Unidos, é de onde vêm todas as heresias para nós. Décadas após o movimento pentecostal, no início do século XX, no Brasil, na década de 1960, muitos grupos pentecostais começaram a se fragmentar, distanciando-se cada vez mais do pentecostalismo clássico. Né? Sabe, irmãos, hoje, eu nem quero entrar num contexto aqui, né? Eu tenho visto hoje igrejas aí centenárias aí que estão rumando para um caminho que na Europa nós já temos o exemplo do que aconteceu na Europa, né? Você pode pegar aí palcos de grandes avivamentos, né? Que aconteceram, por exemplo, na Inglaterra, e hoje você vai ver igrejas que eram lotadas de pessoas que vinham para ouvir Charles Haddon Spurgeon pregar, o príncipe dos pregadores, hoje se tornaram boates, né? Se tornaram casas noturnas, foram fechadas, porque começaram a abrir espaço, começaram a querer se modernizar, e nessa modernização eles acabaram introduzindo heresias, e quando vê a igreja não fica diferente do mundo. Então as pessoas do mundo acabam sendo trazidas para dentro da igreja através de artifícios carnais, só que o carnal, para permanecer num lugar desse, ele tem que continuar alimentando a carne. A partir do momento que a carne para de ser alimentada, eles saem. Então, para as igrejas manterem essas pessoas ali dentro, elas foram se mantendo carnais, e no fim acabou que as pessoas chegaram num determinado momento e começaram a ver, tá, mas eu viver na igreja, eu viver fora dela é a mesma coisa, não vai na igreja. Mais ou menos assim. O criador desse movimento, né, é este homem aqui, Esek William Kenyon. Ele é o fundador da teologia neopentecostal, ou também conhecido como movimento da fé, como é chamado nos Estados Unidos. Ele foi influenciado pelas teorias metafísicas de pensamento positivo e negação de doenças, né, como a ciência cristã de uma mulher chamada Mary Baker Eddy, né, que foi uma mulher que foi a fundadora da ciência cristã lá nos Estados Unidos, né? E essa mulher, irmãos, a Mary, ela negava a oração como petição, mas ela orava no sentido de afirmação. A oração tinha que ser uma afirmação e não petição. Ou seja, traduzindo isso, eu não oro pedindo algo para Deus. Eu oro impondo, dizendo o que eu quero, determinando aquilo que eu quero para que isso aconteça. Você já começou a entender, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tá trazendo no seu coração aí entendimento do que nós estamos querendo chegar, aonde nós estamos querendo chegar. Enfatizando a importância do pensamento positivo para vencer as doenças e os males físicos, né? Irmãos, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse ensino. E eu tenho certeza que quando a gente concluir ele, você vai ver
que você talvez já provou dessa fonte aí, eu sei que eu já provei. A gente vai ver tantas coisas que acontecem hoje no cenário, né, na igreja atual, que tem sido exportada, que tem sido introduzida através de homens, mulheres que trouxeram heresias e introduziram elas dentro da igreja, e a igreja abraçou isso e acabou se espalhando, e hoje nós possivelmente já bebemos dessa fonte ou estamos bebendo, né? Então, por isso fica aqui o nosso alerta, né? E até a próxima, irmãos. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos e curta o vídeo aí e compartilha em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.